Pois é, a gente já voltou e nem sempre é fácil lidar com traumas, principalmente quando afeta a questão física, são questões que a gente acaba vendo o tempo todo. Agora, Wesley, você tem um projeto muito interessante, fez um projeto aí na sua faculdade e a gente queria saber um pouco mais. Você desbravou o lado observador, daquele que está contemplando de fora a vida do que sofre. Como é que foi para você Foi um universo novo, né? A gente não sabia, não fazia ideia do que se tratava e a gente caiu de cabeça nesse universo dos queimados, né? Como a gente chegou a comentar. O nome do projeto ele se chama Invisíveis exatamente por isso. A gente ficou impressionado pela quantidade de pessoas que são queimadas todos os anos no Brasil, mas quase ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre forma de tratamento, só fala o acidente, só passa a notícia. Mas não fala a forma de tratamento, não fala como que ficou a pessoa, como que mudou a vida da pessoa. Porque a pessoa tinha seu trabalho, tinha sua rotina, o fogo veio, mudou, como o doutor falou no bloco anterior, deixa a marca, e essa marca, inevitavelmente, ela vai mudar a sua rotina, a sua vida, a visão que as pessoas têm da própria pessoa. Isso vai influenciar diretamente. E ninguém nunca falou, pelo menos a gente nunca viu esse assunto sendo tratado. Então a gente resolveu trabalhar nesse universo, e aí foi que a gente percebeu o nível de seriedade, de profundidade que o poder que o fogo tem, tanto positivo como qualquer outra coisa que ele pode construir, mas super negativo na vida de pessoas que tiveram o contato com o fogo dessa maneira, sendo queimadas, entendeu? Então elas tiveram a vida transformada, assim como o fogo ele transforma o vidro e faz uma obra de arte, ele transformou essas pessoas em... E se não fosse por pouco, a vida poderia talvez rumar para outros caminhos de tragédia. Mas aí, claro, com a superação, luta, anos de luta, de mudança de mente, aceitação, essas pessoas, algumas estão realmente bem mais, como é que eu posso dizer? Mas já aceitaram mais a situação, outras ainda estão no processo, porque elas comentam, né? Elas falam, é muito difícil, porque é uma coisa como uma coisa física, você se olha no espelho e toda hora você é remetido a essa lembrança, que não foi nada fácil, e foi o antes e depois da vida dela. Com certeza, a gente vai falar mais onde que você consegue assistir o documentário Sim. completo, mas hoje no programa vamos compartilhar um trecho, só para você entender melhor e conhecer de perto essas histórias, que são histórias que nos fazem refletir e nos inspiram também. Vamos ver. Conheci a pessoa, né, que me agrediu em dezembro de 2009, mais ou menos. Tivemos um relacionamento rápido, porém abusivo, assim. Ele nunca me bateu, nunca me agrediu fisicamente, mas ele invadiu o meu espaço. E em dezembro de 2010 foi quando tudo aconteceu. A queimadura, para mim, aconteceu com 4 anos de idade. Minha mãe fazia uma mistura, na época era comum isso, uma lata de cera, derretia a cera para transformar uma lata em 2, aumentar a produtividade, e derretia a cera. Então isso era comum fazer, só que um dia essa lata inflamou, pegou fogo, e ia pegar fogo na casa, e ela arremessou a lata para o quintal. Eu brincava no quintal e vinha correndo em direção à cozinha. Então a lata veio voando, eu fui correndo e a lata bateu com o fundo no batente da porta da cozinha e a mistura com cera com gasolina atingiu o meu rosto. Ele tinha me presenteado com iPhone e aí eu tinha terminado definitivamente depois de várias invasões. Eu fui até a casa dele, fui com a minha mãe, o meu sobrinho de 1 ano e a minha cunhada. Ele tinha escondido uma garrafa PET de gasolina atrás da bermuda, eu não vi que ele estava com nada. Ele me deu uma gravata muito rapidamente e derramou a gasolina no meu rosto e que percorreu o lado esquerdo do corpo e ateou fogo na minha boca. E daí eu não vi mais nada. Meu contato com o universo de queimaduras e de queimados se deu por conta de um incidente envolvendo meu filho Eduardo. Isso foi em 2015, na época ele tinha 11 anos de idade, hoje ele está com 13 anos. O Eduardo, ele sofreu bullying na escola dele. Nós, pais, não sabíamos disso. E por conta desse bullying, ele
resolveu atear fogo no próprio corpo, utilizando álcool. O acidente, ele é tido como um acidente doméstico, né, por líquido quente. Eu queimei aos 2 anos de idade, né, foi acidente na cozinha, foi eu engateando em casa praticamente, eu fui até o fogão e virei uma panela quente em cima de mim. Uma vizinha viu, pulou o muro, me salvou, enfim, e a partir daí, dos 4 até os meus 16 anos de idade, uma sequência de entradas e saídas em hospitais, todos os hospitais públicos. O fogo consome tudo muito rapidamente, ele fere muito rapidamente. Quando aconteceu esse episódio com o Eduardo, uma marca ficou no meu subconsciente. Foi a do som do fogo. Eu não sabia que o fogo tinha som, que ele produzia um som. Um som violento e que a gente é incapaz de dominar. Esse som que o fogo produz nunca mais vai sair do meu subconsciente. Tá, e a gente acompanhou um trechinho desse projeto muito detalhado que vocês fizeram. E, doutor César, a gente fica pensando, né, o quanto isso impacta não só a pessoa que sofre esse tipo de tragédia, mas também os familiares, não? Com certeza, porque você sabe que eu não tenho estatística em relação a trauma, tipo a queimados ou outro tipo de trauma, mas em relação ao alcoolismo, existem os estudos que dizem que para cada pessoa alcoólica, né, quer dizer, de cada 100 que bebe bebidas alcoólicas, mais ou menos 14 tem o alcoolismo, que é uma doença, não é sem vergonhice, é uma doença. E para cada pessoa que bebe por causa do alcoolismo, 6 pessoas por em volta são afetadas, especialmente da família, né, nuclear, onde a pessoa vive ali. Afetadas como? Pelo estresse, né? Às vezes o alcoólico é violento, às vezes não é violento, mas é destrambelhado com a vida financeira. Então, a esposa, geralmente, ou o marido, ou os filhos sofrem muito. Então, os traumas, eles mexem com todo mundo, mexem com primeiro com a família nuclear, né, da onde a pessoa estava inserida ali, né, e a pessoa vai ter essa agonia que nós escutamos ali o depoimento, né, daquele pai, né, viu que ele falou, né, nunca mais o som do fogo vai sair da cabeça dele. Isso é um estresse pós-traumático, né? Então, realmente, por isso que as pessoas, a família precisa ser acolhida para receber orientação e ajuda e uma abordagem terapêutica para ajudar, né, a recuperar da dor por causa do seu parente que foi afetado pela tragédia, né? Às vezes lidar com o passado, parece que o fator passado não sai da mente da pessoa por conta daquilo que aconteceu e eles não conseguem ter a esperança, parece que a esperança falta. Chega a faltar no momento? Na fase aguda, sim, e durante um tempo mais adiante, sim. Os cientistas falam de que viver o luto é aquilo que são as respostas emocionais que a pessoa vive diante de uma perda. Essa perda pode ser pela morte, pode ser por um desemprego, rompimento, um divórcio, a morte de um filho, ou como a questão de um acidente de queimadura, assim. A ciência diz, então, que até um ano, né, a pessoa de 3 meses a 1 ano é o tempo normal da pessoa viver o luto. Então ela pode ter insônia, pode ter tristeza, pode ter uma queda no desempenho profissional, né, tem uma onda de choro, então ela um dia está melhor, um dia está pior. Então até 1 ano fica assim, isso é o normal da pessoa viver o luto. Se passa de 1 ano e a pessoa permanece com sintomas importantes, aí pode ser que o luto pegou carona, né, na história da pessoa e já entra num quadro tratável, né, com o profissional, porque o luto não precisa tratar, né? Morreu alguém que a gente amava, a gente fica ali uns dias tristonhos, né, uma semana, o apetite cai e tal, mas depois a gente vai recuperando, né, vai tomando de novo a performance no trabalho e toca para frente a vida, né? Há uma aceitação. Quando a aceitação é difícil, é prolongada e é muito dolorida, então às vezes a pessoa não consegue suplantar sozinha, aí tem que ter uma ajuda profissional. Né? Então a gente tem que pensar nisso. E também é o seguinte, a resposta que as pessoas têm, ou as consequências sobre uma pessoa, do ponto de vista comportamental, consequências comportamentais sobre a pessoa de um mesmo trauma, pode ser diferente. Exemplo, pode ter morrido a mãe de um garoto e esse garoto reage de uma forma e o seu irmãozinho de outra.
né? Por quê? Por causa do vínculo. Então as pessoas, e por causa da sensibilidade pessoal. Cada pessoa tem um tipo de sensibilidade diferente do outro, mesmo que seja um irmão gêmeo, né? Por isso que a gente não pode comparar as pessoas. Ah, mas por que você está agindo assim, com tanto tempo triste, o seu irmão já está bem, alegre e tal? Ei, peraí, é diferente, né? Nós somos diferentes em relação à maneira como reagimos aos traumas. Wesley, vocês tiveram muito contato com essas pessoas, com essas histórias. Tem muita mais história lá no documentário. A gente só pegou um trechinho mesmo para mostrar para vocês sentirem um pouquinho mais do que a gente, né, conseguiu ver ali no trecho completo do documentário. Falando nisso, onde que o pessoal pode assistir o documentário completo? Procurar no YouTube, ele tá lá, é youtube.com/invisíveisdoc. Tá. O documentário. Você procura lá, Invisíveis Documentário. Ele tá lá completo, é um trabalho bem legal. Praticamente eu posso falar isso. Eu gosto muito dele. Então eu espero que vocês também assistam em casa, para fazer sentido para vocês e conhecer um pouquinho mais desse universo. Agora eu falei uma coisa também, você teve muito contato com pessoas com essas histórias de traumas, de momentos assim que marcaram a vida deles para sempre. O que te ensinou? O que você levou desse trabalho para você? Esse contato com essas pessoas, teve algum aprendizado também para você pessoalmente? A última história que foi mostrada aí no VT, nesse trechinho, que foi do pai, não necessariamente ele foi a vítima, né? Ele não foi ele o que teve o contato com o fogo, mas assim como o doutor deu o exemplo do álcool, que, né, ele atinge também outras pessoas, nesse caso, o trauma atingiu, que no caso atingiu o filho dele, também atingiu o pai de alguma forma, né? Mas eu acho que a palavra superação, vou falar outras também, né? Força, a busca pela melhora, parece que fez mais sentido para mim depois de ver essas pessoas que realmente elas trabalharam duramente com isso, para elas mesmas colocarem isso na mente delas, na vida delas, para superar. Uma coisa que talvez não vai superar, por exemplo, a aparência física, como eu já falei. Mesmo, se vocês leram, prestaram atenção ali numa legenda, uma delas fez mais de 32 cirurgias e ainda assim o rosto, a marca fica, né? Então, é uma coisa que além de estética, que é uma coisa que nesse universo dos queimados eles são orientados a fazer sim, que pode ajudar, ou talvez ajudar o mínimo possível ajuda, mas inevitavelmente é a mente. Então a gente vê como a força da mente para a nossa aceitação, para a gente prosseguir no meio de um trauma, no caso o fogo ou qualquer outro trauma, né? Ela é poderosíssima. Se a gente não se aceita como a gente tá, se a gente não aceita, aconteceu isso na minha vida, bola pra frente, vamos agora virar a chave e falar assim, infelizmente aconteceu, infelizmente, mas vamos prosseguir desse jeito porque é o que tem hoje, sabe? É meio que duro falar isso, né? Mas essas pessoas pelo menos me mostraram, eu sei que não foi fácil, nem é fácil para elas até hoje, elas mesmas falam, quando vai procurar um emprego, quando vai sair na rua, as pessoas olham sim, as pessoas veem, eu imagino, essas pessoas têm traumas marcados na pele, né? Quando é uma coisa mais interna, você consegue talvez esconder, você consegue botar um sorriso na cara e talvez enganar, mas essas pessoas que têm qualquer que seja a marca na pele desses traumas, aí que já envolve muita coisa, uma agressão à mulher, um bullying, enfim, N motivos, parece que a superação, a força maior, e aí a pessoa busca a força, né? Talvez, não sei, busca do alto, enfim, busca de coisas, qualquer coisa, enfim. Mas a força, a palavra força em si, ela é muito maior. Ela precisa ser maior para superar esse trauma. E isso me faz pensar, Wesley, porque às vezes, claro, todo sofrimento é ruim, ninguém deseja isso, mas parece que o sofrimento ele acaba sendo um combustível para que você busque essa força, superação, doutor. Talvez a gente não chegaria nesse ponto de força se não passasse por essas dificuldades. Boa pergunta, boa observação. A gente tem que pensar nisso, porque geralmente as pessoas, quando passam por um trauma, a pergunta mais normal do ser humano, né, de todos nós, seres humanos, é por que isso comigo, né? Deus, por quê e tal, darará. E aí, com o passar do tempo, em que não só o tempo, mas o que a gente faz nesse tempo, né? O tempo cura, sim, o tempo cura, mas também o que você faz no tempo que vai passando, né? Aí, quando a pessoa vai dando passos para a aceitação do trauma, ou seja, a aceitação da realidade, quando ela para ou quando ela começa a dar sinais de que está saindo da negação para entrar na aceitação, a pergunta começa a mudar. Aí a pergunta pode começar a ser, ao invés de por que comigo, Deus, para quê? O que eu posso aprender com isso? O que isso pode me ensinar?
com quem eu posso contar para me ajudar na restauração, na recuperação, na aceitação dessa situação. Tem uma psiquiatra americana, até morreu recentemente, não recente, mas há poucos anos atrás, Elizabeth Kubler-Ross, ela se especializou em estudar sobre o processo da morte, do ponto de vista mental no ser humano. Tem vários livros dela sobre a morte, o morrer. Então, ela verificou que nos seres humanos que estão vivendo, por exemplo, com doenças terminais, né, a gente pode estender isso e ver isso também em pessoas que viveram traumas, tragédias, elas passam por 5 estágios que a doutora Elizabeth, ela estipulou. Primeiro, a negação. Não é possível, não é comigo, não é verdade, está errado, não, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo, a negação. Alguns autores falam que a negação é o amortecedor da alma. Ou seja, vamos supor, você fez uma biópsia de mama, aí você vai lá no laboratório pegar o resultado. Aí você pega, abre o envelope, está tão ansiosa, você abre o envelope e está ali, positivo, carcinoma de mama, tarará. Não é possível, não é comigo, não está errado, esse envelope não é meu, essa menina digitou o nome errado e tal. Então, esse processo de negação, ele é normal porque ele dá uma sacudida e assim, peraí, deixa eu ver como é que é a realidade, deixa eu ver tal. E aí, depois da negação, vem a barganha, né? Ou a negociação. Ah, Deus, aí vê que é verdade, tem um câncer mesmo, ou queimou mesmo, a queimadura e tal. Ah, Deus, se eu ficar curada disso, então eu vou ser missionário lá no Cabrobó, sei lá onde, com 50 graus na sombra, lá em perdão. E aí acontece que não é isso. Depois vem a raiva, né? A raiva do médico, a raiva de Deus, a raiva da realidade, a raiva da vida, a raiva de si mesmo. Por que eu não fiz diferente? Por que eu não olhei para lá? E depois da raiva vem a depressão. A tristeza cai, afunda e tal. E depois, o último estágio, o 5º, é a aceitação. Né? Claro, não é bonitinho assim que eu estou falando. A pessoa vai lá na raiva, depois volta a depressão, depois vai lá, vai e volta, até que possa ir saindo e chegar no ponto da aceitação. Né? Uma luta constante, né, Janina? Com certeza, uma luta, mas que a gente está vendo que tem esperança além disso. A gente vai falar disso aí no último bloco, ainda tem bastante conexão pela frente. Fiquem ligados, a gente vai agora num breve intervalo e daqui a pouquinho voltamos com esse tema tão interessante de hoje, situações traumáticas.